Bom, pessoal, baixe então, fazendo favor, a apostila aí de vocês, tá? Que vai ser a 12A, correto? Vai estar lá na intranet já, certinho, tá? E a gente vai continuar um pouco com aquela parte do quê? Da parte das procedures que a gente tinha comentado, né? Quando desenvolvemos procedures que são chamadas de outras procedures, devemos ter ciência de processamento e exceções, de não processamento nas transações e chamadas de procedure. Ou seja, dentro de uma procedure eu posso chamar outras procedures. E é desse jeito que a gente começa a dividir realmente os nossos módulos, os nossos programas. A intenção é que cada procedure faça uma única coisa, ou seja, uma pequena parte da tarefa. Correto? Quando uma exceção é levantada na chamada da procedure, o controle vai imediatamente para a seção de exceção daquele bloco. Existe a possibilidade, então, né, de uma das partes da procedure não dar certo, ou mesmo que uma procedure chame a outra, a procedure mais interna dê algum problema. Dando algum problema, se levado o quê? Em conta a exceção. Tá? A mesma coisa aí o conceito de programa que vocês têm dentro lá do VBNet, do C# e do Java. Essa parte não muda. Uma exceção é considerada processada se a exceção fornece um manipulador para a exceção levantada. Então, eu só vou ter realmente uma exceção se realmente eu tenho o quê? O ambiente de exceções levantados, vamos dizer assim. Tá? A gente comentou na aula passada sobre uma variável que guarda justamente a exceção, correto? Quando eu tenho algum tipo de erro, é lançado em uma variável. E nessa variável, obviamente, a gente consegue ver depois qual é o código dela. Quando uma exceção ocorre e é manipulada, o seguinte fluxo de código ocorre. A exceção é levantada, o controle é transferido para o manipulador de exceção, o bloco é terminado, o bloco ou programa chamador continua a executar como se nada tivesse acontecido. Então, mesmo, né, que eu tenha, nesse caso, de uma procedure chamando a outra, o meu bloco mais externo, ele ainda consegue manter, certo? A rotina dele de execução de comandos, tá? Então, é esse o fluxo que ele pega e corre para a gente. Nesse caso aqui, ó, a gente tem uma procedure e a gente tem uma procedure mais interna. A procedure 1, a proc1, em algum ponto do código dela chama proc2. A proc2 ela começa a ser executada. Ó. Supondo que eu tenha aqui uma exceção levantada, é terminada até a proc2 e, mais uma vez, o retorno da exceção, mesmo que se tenha exceção, é imediatamente depois da chamada da procedure. Tá? Então, ele não abandona essa e abandona essa, ele só abandona realmente o que deu problema. A anterior, ele vai continuar do ponto que foi chamado para frente. Correto? Nesse caso aqui, a gente tem essa procedure, né? Ó, create or replace procedure add department, pname, pmrg e plock são variáveis comuns aí, né? São parâmetros comuns do tipo in, correto? Insert into departments, values next val, e a gente tem esse cara aqui, ó, exception e end. Essa parte da exceção caso eu não consiga fazer a inserção aqui feita, ó, ele vai pegar e vai fazer o quê? Adicionando departamento, adicionando departamento, o pname. Certo? Então, existiu algum erro nessa inserção, ele vem e executa o código de exceção, no caso exception. Aqui, a gente não está fazendo exibir o erro, isso daqui é uma coisa ruim. Na hora de a gente manipular melhor o nosso código, é legal que a gente mostre justamente o erro que o Oracle encontrou para o usuário, para justamente o usuário saber, né, falar um pouquinho mais para a gente sobre o que está tratando o erro. Nesse caso, a gente está encapsulando, a gente não sabe, a gente não está mostrando o que aconteceu. Simplesmente a gente está mostrando que tem uma mensagem de erro. Tá? Então, se a gente pegar esse código aqui, ó, Ctrl+C e Ctrl+V, paste.
Simplesmente é essa criação da procedure, tá? Beleza, fizemos ela, ó. Agora aqui, create or replace, create department, is, begin, add department. Esse add department é quem? É justamente a procedure que a gente criou. Então, a gente está criando uma procedure e chamando uma procedure. Correto? E ele vai colocar o quê? Justamente alguns parâmetros aqui, ó. Mídia 100 de 1800. Edição 99 de 1800. Propaganda 101 de 1800. Beleza. Então, vamos criar essa procedure aqui, ó. Criar uma procedure que está chamando outra procedure. Certo? Que é o exemplo que a gente teve aí, ó. Essa procedure aqui, create departments, está chamando add departments aqui, ó. Beleza, né? Vamos ver quantos departamentos a gente tem na nossa tabela. Basicamente, até aqui, ó, 290, ó, education. Correto? Bom, o 100, 99 e 101 é para ele entrar aqui no Manager. E o meu Department ID, ele é um next val, né? Então, não é para eu passar ele como parâmetro para fazer inserção. Set Server Output On. Beleza, vamos pegar e vamos falar para o servidor que é para fazer impressões aí na parte Client. Execute Create Departments. Eu estou chamando a segunda procedure que vai lá e chama a primeira. Correto? Ó. Departamento adicionado mídia, erro. Departamento adição, departamento adicionado propaganda. Então, daqueles 3 registros, 2 eu consegui. 1 não. Beleza? Se a gente der um select aqui, ó, no 99, no 100 e no 101, justamente que são os códigos aqui, ó, 99, 100, 101, tá? Que é o que eu fiz a inserção, ele vai estar lá dentro da nossa tabela da Employees. Só tá o 100, 101, né? E o 99 não tá por quê? Provavelmente ele deu alguma violação. Correto? Vocês separaram que a gente está chamando 3 vezes o add em department, não é? Mesmo ele estando dentro de uma procedure aqui, ó, ele conseguiu desses 3 fazerem 2. Então, ele não está estourando por completo a procedure que chama, a procedure, vamos dizer assim, chamadora. Correto? Se ele tivesse que dar algum erro, o mais provável seria que, dando erro nessa procedure, na segunda inserção, ele desfazeria as transações da segunda, mas não é desse jeito que ele se comporta. Correto? Então, a manipulação da exceção justamente faz com que ele trate isso daí. Você consegue o quê? Permitir mais tratamento do seu dado. Tudo bem? Isso, então, é a manipulação de exceção que a gente está vendo aqui. Bom, se uma exceção não é manipulada, então todas as declarações DML na chamada da procedure são feitas rollback, não efetivando nenhuma alteração de dados. Se eu não tivesse o exception lá na minha procedure que está sendo chamada, que está fazendo exatamente o insert into, né? Ele teria o quê? Dado rollback na primeira transação. Por quê? Porque aconteceu na segunda linha o erro de inserção. Correto? Declarações DML não são afetadas. Que não são afetadas são declarações que foram executadas antes da chamada do código PL, a qual exceções não são manipuladas. Né? Nesse caso aqui, ó, de uma exceção não manipulada, a gente tem outra procedure, NoEx aqui, ó, NoEx de NoException, tá? Ó, simplesmente, ainda a mesma coisa, a gente tem a nossa procedure, passando 3 parâmetros, insert into, ele está fazendo, ó,
insert into departments, department name, manager ID, location de values e os valores. Só que eu não tenho nenhuma exception, ó. Acabou aqui minha procedure, não existe exceção. Então vamos pegar e vamos executar esse cara, ó. Criamos a nossa procedure aqui no X, de no exception, aqui, ó. add dept no X, tá? Agora a gente vai precisar de um código para justamente chamar essa procedure no X aí, ó. Nessa nova procedure, ele está adicionando edição, mídia, propaganda. Edição 2, mídia 2, propaganda 2, tá? Está adicionando novos departamentos aí. Então, vamos compilar ele. Beleza, ó. Departamentos no X. Agora a gente vai chamar ele aí, ó. Lembrando que eu não tenho departamentos 2, mídia 2, propaganda 2, ó. Só tenho um ainda na tabela. Tá? Aliás, só tem o primeiro, né? Não é nenhum, na verdade. Bom, vamos pegar e vamos chamar aqui, ó. Create departments no X. Executou. O que ele está falando aqui, ó? A foreign key value has no matching primary key value. Delete for foreign key or the matching primary key. Sim. É proposital. A segunda linha, ela está realmente errada, justamente por causa do quê? Foreign key. Tá? É sinal que o seu código deve estar errado. É provável. Ou o seu banco de dados não deve estar certo aí com os dados dele. Tá? Porque é proposital realmente isso daqui aconteceu. Agora, ele está falando aqui, ó, que o departamento mídia 2, né, foi adicionado. Se a gente der um select aqui no departments, cadê o mídia 2 aqui, ó? Só tá a inserção da procedure anterior, que a gente tinha tratado a exceção. Se a gente não trata a exceção, quer dizer, né, dando erro em alguma das chamadas, o que acontece? Ele dá um rollback total. Ele não tem tratamento nenhum e aí já era. Desfaz totalmente a sua transação. Tá aparecendo os dois mídias. Esse cara aqui, ó, são procedures diferentes. Esse daqui, ele não é para inserir nenhum deles. Porque, ó, esse daqui eu não tenho exception nenhum dele no X aqui, ó. Tá? Então, esse daqui realmente não era para acontecer, não. Não era para ele conseguir fazer a inserção. Já que eu tenho erro nessa linha aqui, ó. Erro de foreign key. Deixa eu ver o que é a mesma aqui. Department ID, Department Name, Manager ID. Exato. Não entendi? Esse cara aqui? É que você então não criou essa procedure, criou? Departments no X. Tá criada? Para realmente comprovar se ela está criada, dá para ver por aqui, ó. Dentro aqui dos connections, aí ele vai abrir aqui, ó, procedures, né? Nesse caso aqui é o create departments no X. Ó, create departments no X. O seu tá com X em vermelho na procedure é sinal que tem erro, então. Tem alguma coisa errada, ou símbolo, ou terminador, ou comando, alguma coisinha de sintaxe aí tá com pau. Ok? Então é desse jeito que o Oracle ele vai pegar e vai se comportar. Referente à parte do quê? De exceções. Sempre que eu tenho, então, exceções sendo tratadas, o Oracle ele vai tentar fazer o quê? Guardar o máximo de dados possível. Não tendo exceção, ele dá um rollback total. Ok?
Ok aí? Essa é a parte de exceção. Eu consigo pegar, ensinar isso? O quê? Pegar a exceção da possibilidade dentro e colocar no... Sim. Aliás, vimos semana passada. Quer ver? Peraí que meu PowerPoint está com pau. Mesma coisa. Por quê? Porque o manipulador de exceção, ele é uma variável. Quer ver? Ó, essa daqui, não é que a gente viu? Semana passada. Fecha. Confirma. Tem que renovar meu Office. Begin. Exatamente. Cadê a variável de exception? E aí, ERR SQL, ou SQL ERR. Deixa eu ver. Mas vamos ver aqui, ó. É a mesma variável. Você vai usar para a mesma coisa. When others, aqui, ó. SQL ERRM. Esse cara aqui vai pegar e vai fazer com que seja capturada a sua exceção. Aí você pode pegar e mostrar ela. Tá? É mais para mostrar o comportamento dessa vez aqui da parte de exceções. Quando a gente tem aí uma procedure chamando a outra, ou mesmo com funções, tá? Ele vai tratar mais ou menos da mesma forma aí. Ok? Bom, para se fazer uma exclusão de uma procedure, pessoal, se o create cria, o drop ele exclui, tá? Drop procedure, o nome da minha procedure, e já era. Ele pega e começa a arrancar ela fora do banco de dados mesmo. Verifique antes na documentação se essa procedure não está sendo utilizada por outra nenhuma aplicação. Lembram-se o caso de chamada de procedure dentro de procedure? Se você tirar a procedure mais interna, o Oracle ele vai deixar automaticamente o objeto mais externo, ele começa a ser invalidado, ou seja, dá aquele famoso xizinho lá, para justamente você não conseguir executar, até você montar uma nova procedure com o mesmo nome ou até fazer a alteração da procedure chamadora, tá? Caso você apague uma procedure que é chamada por outros objetos, o Oracle não irá alertar sobre isso, ou seja, ele vai apagar mesmo. As procedures ou objetos que são dependentes das procedures apagadas ficam em status pendente, tá? Nesse caso aqui, ó, é o exemplo da procedure de estado pendente. Ele vai ficar com um xizão ali, você não vai poder executar ela, ok? Bom, existe aí, pessoal, a parte de dicionário de dados do Oracle. Para que serve o dicionário de dados? Justamente para a gente poder ver informações do próprio sistema. Todos os bons bancos de dados, eles guardam as próprias informações em tabelas. Isso daí é muito importante, justamente para quê? Para te dar flexibilidade. Né? Então, o código-fonte do subprograma PL/SQL é armazenado no dicionário de dados. Toda vez que a gente faz, então, um create procedure, uma create view, ele guarda esse código em alguma tabela do sistema. Né? Para ver os códigos armazenados, execute a select nas declarações seguidas das tabelas. Select, por exemplo, tabela user source, mostra o código PL/SQL do seu dono. Ou all source, mostra o código a qual você tem direito e concedido de execute, pelo dono do subprograma. Isso daqui, então, user source e all source são tabelas, tá? Que o Oracle tem aí, para que a gente possa ver
os códigos que a gente cria dos objetos. Describe user source. Então vamos fazer isso daqui, ó. Vamos dar um describe para a gente poder ver o que tem realmente dentro disso daqui, ó. O describe ele faz o que mesmo? Ele descreve, né, ó. Então, o describe ele está falando, olha, o user source tem essa estrutura aqui. Name, type, line, text. Isso daqui é uma tabela interna do Oracle. Correto? Se a gente der um select asterisco from user source, ele vai mostrar, obviamente, aqueles campos lá. Se tiver algum dado, ele vai mostrar também. E tem. Lembram-se da procedure que a gente criou? ADD department. Ó aqui, ó, ela. Ó o text dela aqui, ó. Ó, é isso daqui. Ó o código dela, tá aqui, ó. Tá dentro da onde? De uma tabela de sistema. Na user source. Correto? Isso daqui é o que? Simplesmente uma tabela dentro do sistema. A hora que a gente faz um ADD, um create procedure, ele está adicionando aqui, ó, essa procedure, o código dessa procedure que a gente está escrevendo. Tudo bem? Beleza? Agora, o all source. Bom, o all source são de todos os usuários, que pelo menos eu tenho concessão aí. A mesma particularidade, basicamente, os mesmos campos. Existe um cara a mais aqui chamado owner, ó. Quem é o dono desse cara aí? Correto? Se a gente der um select asterisco from all source, já vai ter mais objetos, justamente por quê? Por causa que são do sistema. Existe um cara que se chama sys, não é? Sys é um dos administradores. Existe aqui um name que se chama standard. Qual é o tipo de objeto? Package. Olha o código desse objeto aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá? Se a gente for mais para baixo, a gente vai continuar vendo outros objetos aí, ó. Isso daqui é dual, né, ó. Ó. Esse cara aqui. Deixa eu ver a line aqui. Tá numa uma package standard. Existe o que? Uma função aqui, ó. Function maior igual a sum left varchar 2 character n set n. Correto? Então isso daqui é tudo código que a gente tem dentro das nossas tabelas. Geralmente, se você for o desenvolvedor principal do seu esquema, você vai encontrar dentro daqui, ó, do user source. O all source, ele não está mostrando tudo para mim. Na verdade, ele está mostrando o que eu tenho direito de ver. Se pode até, existem, na verdade, até mais objetos dentro do banco, porém, eu como usuário HR, que eu fiz o login, eu não tenho visão, eu não tenho permissão para que consulte essas outras tabelas aí. Tá? Então, eu teria que logar com outro usuário que tenha mais acesso, justamente para depois conseguir enxergar os outros códigos aí feitos dentro dessa tabela. Correto? Então, tudo que vocês fazem vai para um objeto do Oracle. Esses objetos, que são de sistemas, é o que a gente chama de dicionário. Ok aí? Legal, né? O Oracle ele guarda bastante coisa, cara. Muita coisa para a gente poder depois, principalmente, estudar. Isso é bom. Isso é muito bom. Bom, já que a gente fala sobre comandos PLSQL, então a gente precisa falar sobre loops dentro do PLSQL. Os loops nada mais que são o quê? São os laços, né? Os laços eles servem para fazer execução de determinada rotina várias vezes, correto? No PLSQL existem 3 tipos de laços: loop básico, loop for, loop while. Um dos mais utilizados, loop for. O for você utiliza
desde que você saiba a quantidade de vezes a ser executados. E geralmente você sabe, loop while, enquanto for alguma coisa, alguma condição for verdadeira, ele vai lá e vai executar o laço. O loop básico ele pelo menos executa uma vez, certo? Para depois comparar a condição. Então é isso daqui que ele vai fazer. Nesse caso aqui, ó, vamos usar exemplos de loops básicos, primeiramente. Então, eu vou copiar aqui o código e colar, ó. Ele tem mais de uma página, então aqui, ó, vou copiar a continuação. Depois a gente vai verificar os resultados. Correto. Vamos ver aqui então primeiro esse código. Ó. Declare vmax, vnovo e vcontador. Vmax débito ID, novo débito e contador. O max débito department ID é de um tipo number. Lembrem-se que para fazer a declaração eu não preciso necessariamente passar o tamanho. Mas sempre que possível é bom. Você está limitando um pouco mais aí os parâmetros da sua procedure. Tá? Vnovo departamento, olha o tipo que ele é. Department underline name percent type. Então ele está indo lá na tabela de departamento, no campo department name, ele está pegando o tipo e a quantidade de caracteres que tem esse campo e está associando a vnovo departamento. Caso eu alterasse lá, se meu, sei lá, o meu department name fosse de um varchar de 50 e alterasse para 55, automaticamente esse vnovo débito estaria pegando a variável mais recente aí, né? O tipo mais recente que foi alterado. Tá? Vcontador é do number, inicializando já ele como 1. O que a gente está fazendo aqui? Ó, select max department ID into vmax department ID. Esse vmax department ID é quem? Não é uma das variáveis, ó, que a gente acabou de declarar, do tipo number. Ele está adicionando, né, ó, into vmax department ID. O into faz o que mesmo? Ele vai pegar o máximo do departamento e colocar dentro dessa variável aqui, ó. É como se fosse a nossa atribuição na linguagem de programação. Só que no PLSQL já, que ele é, né, para banco de dados, então o into é o mais fácil. From departments, tá faltando um era aqui, né, ó. Ah, não. Aqui é uma variável, desculpe. Tá faltando um era. Bom, isso daqui então é o nosso insert. Tá? É o nosso select, que está dentro da minha declaração aí. Agora aqui, ó, loop. V novo débito igual a novo débito. E comercial para quê? Para ele pedir lá no prompt. A gente vai ter que executar esse cara aí, digitar algum valor, né? Loop. Bom, aqui ele só está falando o quê? Faça um laço. Correto? Aonde termina esse laço? End loop. Tá? V novo débito, que eu acabei de digitar, ele vai receber o quê? Ó? V novo débito, pipe contador. Então, se eu digitei departamento A, e se meu contador tiver no 1, departamento A1, departamento A2, departamento A3, e assim sucessivamente. Insert into department ID, department name, values, vmax department ID mais vcontador. Esse cara aqui, ó, ele é uma soma, tá? Vmax department ID vai ser registrado por quem? Por esse cara aqui, ó, por essa variável que for pegar lá no banco. E ele vai somar com o contador que está girando o quê? Em torno dele.
Então, se o contador valer 10, ele vai somar com mais 10. Valeu 20, vai somar com mais 20, assim sucessivamente. V novo débito seria o quê? Seria uma string aí. Então, ele vai fazer o quê? Essa inserção, quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes? V contador recebe V contador mais 1. Simplesmente eu estou contando mais 1 aqui no valor dele. Exit when V contador maior do que 4. Opa, é maior do que 4, já era. O que ele vai fazer? Cai fora do meu laço. Então, o exit when, ele está fazendo esse papel para a gente, de ele interromper o nosso laço. Correto? Beleza. Então, vamos rodar esse cara aqui, ó. Quantas vezes é para ele rodar essa declaração? 4 vezes, né? Ó, rodando aqui. Enter value for novo débito, ó. Ele está pedindo o prompt, né? Débito do trabalho. Tá, ó. Ok. Opa. Ele completou, né? Quantas vezes ele executou isso daqui? 4 vezes? Por quê? Porque se for maior que 4, ele cairia fora do laço, né? Então, vamos dar um select na nossa departamentos ali, ó. Débito do trabalho 1, débito do trabalho 1, 2, débito do trabalho 1, 2, 3, débito do trabalho 1, 2, 3, 4. Se é uma string, eu estou acumulando ela, né? Então, o laço ele rodou realmente, ó, 4 vezes para mim. Tudo bem aí, pessoal? É um loop, linguagem de programação que vocês já conhecem. Só que em vez de eu ficar fazendo conexão com o banco de dados, já está dentro dele. É muito mais fácil. Ó. Daria para fazer. Onde eu precisaria corrigir isso daqui? Aqui, ó. Tá? Na inserção de dado, eu precisaria pegar e corrigir. Aqui, na verdade, ele está fazendo o quê? Concatenando string, né? Então, eu teria que consertar essa parte. Mas daria para fazer sim. Tá? Bom, aqui a gente fez o quê? O exemplo de loop, o comum, né? Existe o exemplo de loop while. Enquanto alguma coisa está sendo verdadeira, ele vai lá e continua a fazer. Né? Declare vmax department id do tipo number e v novo débito, mais uma vez, department name percent type. V contador já recebe 1 de cara, e aí eu vou fazer o que? Um select max nesse departamento, nos departamentos. Beleza, basicamente o nosso código é bem igual, se não for, do código anterior, não muda nada. Agora, aqui, ó, continuação. O que a gente está fazendo? Ó, antes, o meu loop, a condição de parada não estava lá no final. Agora, com o while aqui, ó, a minha condição de parada está logo no começo. A primeira coisa que ele fala, V contador é menor do que 4? V contador, nesse caso aqui, está valendo 1. Beleza, é verdadeiro, então deixa passar o quê? Para que o contador faça aí, né? Então, V novo departamento recebe V novo departamento concatenado com contador. Tá? Insert into departments, e aqui é o insert que vocês já estão acostumados. Correto? Depois, V contador recebe V contador mais 1. Simplesmente para ele pegar, adicionar a variável, né, justamente para ele poder sair desse laço aí. Senão ele vai ficar ad infinito. Legal aí? Então, nesse while aqui, ó, a gente já coloca de cara qual é a condição. Ah, e se não for essa condição? Ele nem entra dentro, certo, do laço.
Então economiza mais tempo aí na execução do sistema. Correto? Vamos executar isso daqui então também, ó. A gente está no 364. Desde o declare até o final, ó. Qual o valor do departamento? O novo departamento. O novo departamento é farmácia. Farmácia. Ok. O que ele fez? Já fez o loop para dentro. Por quê? Porque o número era igual a 1. E ele fez quantas vezes? O contador era igual a 1, né? Ó. V contador. E ele fez quantas vezes? Até que o V contador, enquanto o V contador fosse menor do que 4. Deu o valor de 4 para o V contador, já era, ele cai fora do seu laço. Correto? Então, na hora de a gente pegar e executar o select, ó. Oi? Exato, porque tem que ser menor, né, do que 4. Na hora que ele entra, 4 é igual a 4, ele não executa. Certo? Senão ele tem que ser menor ou igual. Então, ele executou certo. Aqui, ó, farmácia 1, farmácia 1, 2, farmácia 1, 2, 3. Ok aí? Esse, então, é o do tipo de laço while que a gente tem. Tá? Aqui é o exemplo de laço for. O laço for é quando a gente já tem um número pré-determinado de vezes. A gente sabe que antecipado qual é a quantidade que o nosso contador ele vai rodar, qual é a quantidade que ele vai executar. Então aqui, ó, vai ser um exemplo que a gente tem. Já está dando o select aqui, ó, para a gente comparar depois. Bom, qual seria aqui então o nosso código? Declare, mais uma vez, não muda desde os códigos 2 anteriores aí. Select max também não muda. Into, o nome da sua variável também não muda. From departments. V novo departamento e 2 pontos igual a E comercial novo débito também não muda. A gente está recebendo uma variável aqui, ó, lá digitada. E agora a gente tem aqui, ó, o for. For i. Quem é i? I deveria ser uma variável inteira, mas quando ele está dentro do for, ele se auto-declara. Então, dentro de um for, eu não preciso declarar minha variável i. Caso queira, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas o for já faz isso automático para vocês. For i, in, de 1.3. O que isso daqui está falando para ele? Execute de 1, que é o mínimo, até 3 vezes, que é o máximo. Loop. Aí sim, ó, aí vem o comando de loop. V novo departamento recebe V novo departamento concatenado com V contador. Insert into department, department ID, department name, values, V max department ID, mais V contador. Aqui a gente está fazendo o quê? Concatenando, né? Aliás, o V max department ID, ele é V max department ID. Olha, ele provavelmente está somando com o V contador aqui, ó. V novo departamento é o cara que vai pegar e vai digitar lá para você fazer a inserção. V contador, 2 pontos, recebe V contador mais 1. O que ele está fazendo aqui? Incrementando o V contador, tá? Lembrem-se, ele não está incrementando o i. O i, como ele está dentro do meu laço for, ele é uma variável de controle. Ele não é o que? Declarado. Nesse caso aqui, porque ele é declarado automaticamente, tá? Eu não posso colocar o valor do i aqui dentro, justamente para se auto-alterar, né? Senão ele começa a pular os passos que ele tem que fazer. Então, a gente tem o quê? Um V contador aí, ó. O V contador, vamos dizer assim, é o meio mais fácil, visível para a gente executar, sabendo quantas vezes o laço foi passado. Tá? Então, ó, executando ele,
desde lá do declare, né? Enter value for novo departamento. Vamos colocar aqui produção. Ok. Ó, PLSQL Procedure Success Completed. Se a gente colocar aqui um select. Ó, aqui, ó, os departamentos de produção. Produção 1, 2, 1, 2 e 1, 2, 3. Correto? Então, com esses 3 tipos de laços aí, a gente consegue se virar basicamente com qualquer situação que tenha laço. Correto? O laço é uma coisa muito importante em linguagem de programação. Para o Oracle, ele não é tão diferente. Tá? Apesar de serem 3 laços simples, e com esses 3 você sabendo trabalhar, né, você consegue sair de qualquer situação. Correto? O PLSQL aceita bem essa parte de laços aí. Ok aí, pessoal? Bom, aqui, ó, existe um tal de continue. Tá? É uma instrução que vai dentro de um laço. É utilizado dentro de um tipo de laço, faz com que a condição do laço seja avaliada antes de terminar o bloco de loop, oferece aos programadores a habilidade de transferir o controle para a próxima iteração. Quando a gente tem esse continue, é justamente uma causa para a gente poder fazer a avaliação da condição do laço, dentro do nosso próprio laço. Por quê? Porque é o laço que determina a quantidade de vezes que ele vai ser executado. Correto? Então, a gente tem esse cara aqui, ó. Set server output on, declare, for i de 1 a 10, loop. Aqui a quantidade eu já sei, ó, eu quero executar de 1 a 10 e acabou. Então é isso que ele faz. For i in de 1 a 10. VSOMA recebe VSOMA mais 1. DBMS output putline, ele vai escrever algo na tela. Continue when i maior que 6. O que essa linha está fazendo? O continue justamente faz com que seja o quê? Avaliado novamente a expressão. Nesse caso aqui, ó, o i é maior do que 6, continue. Correto? VSOMA recebe VSOMA mais 1 e DBMS output putline sem entrar no continue. A soma é tanto. Então aqui, ó, executando esse bloco PL, ó, olha o resultado aqui. A soma é 1. Sem entrar no continue, a soma é 2. A soma é 3. Sem entrar no continue, a soma é 4. A soma é 5. Sem entrar no continue, a soma é 6. Sem entrar no continue é justamente o que, pessoal? Isso daqui, ó, essa string que a gente escreveu dentro do bloco de código. Tá? E ele só vai fazer com que não seja impresso esse sem entrar no continue a partir do 13 ali, ó. Agora, por que 13 se é maior do que 6? No 7 ele já não deveria estar parando, então? Não. Quem conta, pessoal, é o i. E quem está sendo exibido é o VSOMA, ó. O VSOMA não é o controle para se parar. O VSOMA simplesmente é uma variável que está sendo exibida. E acabou. Então, tomem um pouco de cuidado. Quem está fazendo o controle justamente do meu continue é essa variável aqui, ó. Tá? Por isso que a gente tem essa disparidade, inicial disparidade. Mas não é, o código está certo. Tudo bem? Então, dentro do PLSQL também podemos utilizar esse recurso aí. Beleza aí, pessoal? Isso a gente falou sobre loops, então. Então, agora a gente já começa a trabalhar com o laço dentro do PLSQL. Os 3 laços básicos resolvem qualquer problema.
Com esses 3 laços básicos, a gente consegue fazer bastante parte do que? De processo automatizado, né? Se eu já tenho condições a serem analisadas. Tudo bem? Bom, dentro do Oracle é possível se falar também sobre data type, né? Ou data type. São tipos de dados que possuem múltiplos valores, ou seja, pode-se armazenar vários dados em uma única variável, que ao contrário do tipo char, number, date, só pode armazenar um único por vez. Podem ser dos tipos record e collection. Quando a gente declara uma variável date, quantos valores essa variável date suporta? Uma só. Quando a gente declara do tipo varchar 2 ou n varchar, ele vai suportar o quê? Somente um valor. Quando a gente cria data type, ele consegue fazer com que uma única variável tenha vários valores. A gente está basicamente criando a nossa estrutura de variáveis. Tá? O record é quando queremos armazenar um valor com diferentes tipos de dados em uma única ocorrência naquele momento. E collection é quando queremos armazenar alguns valores do mesmo tipo do dado. Quando eu tenho, então, vários valores a serem armazenados de diferentes tipos, a gente pode colocar isso tudo dentro de um record. Tá? Quando a gente tem, né, valores do mesmo tipo, ou seja, tudo inteiro, mas são vários valores, tudo data, mas são vários valores. É o que eles chamam, então, de collection. Correto? O record, no caso, seria o que? Mais flexível. Tá? Aqui, ó. Nessa parte aqui, é o que a gente chama do quê? De record. Por quê? Porque dentro de uma única variável, eu tenho o valor true, eu tenho o valor 23 de dezembro de 98, eu tenho um Atlanta, e eu tenho um outro tipo de dado aqui, ó, desconhecido, que ainda não sei. Isso é um record. Quando eu tenho vários recordes juntos, eu tenho uma collection. Nesse caso aqui, ó, um Smith, somente ele aqui sozinho para mim, ó, ele é uma record. Agora eu tenho o quê? 2 Jones, 3 Bennett, 4 Kramer, ó. Entre eles, não tem o mesmo tipo de dado? É sempre a primeira parte um número e sempre a segunda parte um varchar 2, um varchar, né? N, sei lá o que é, pode ser N varchar, varchar 2. É uma string, né? Eu não tenho uma coleção disso, um conjunto disso, isso é o que ele chama então de collection. Tá? Beleza. Records contém um ou mais componentes, também conhecidos como campos de qualquer escala, number, char, date ou outros valores suportados pelo Oracle. São similares à estrutura da linguagem C. Quem estuda C provavelmente já trabalhou com record. É muito parecido com a linguagem C. Trata uma coleção de campos como se fosse uma unidade lógica. Em vez de eu ficar declarando variável por variável para receber valor por valor, eu posso declarar então um record, para ele justamente já pegar vários valores numa única variável, de diferentes tipos, inclusive. Oi? Tem. Dá para você criar, mas não se chama record, chama-se tabela. Dá para você fazer. Não, uma estrutura tabela. Tá? Por quê? Porque basicamente é a mesma coisa. Não muda. O conceito é o mesmo, só os nomes que estão invertendo um pouco. Tá? O gasto é a mesma coisa que você estivesse declarando várias variáveis. Só que fica mais fácil você manipular, que você está manipulando uma única, né? Então, essa é a diferença. Se você tem vários dados iguais, compensa você fazer recorde, porque a manipulação dele vai ser muito mais fácil.
Não, ó, nesse caso aqui, um recorde eu tenho do tipo booleano, depois outro tipo aqui, date, depois outro tipo, string, ó. Então eu tenho vários tipos dentro de um recorde. Esse daqui é um tipo image, por exemplo, ou um binary, tá? Um binário, ó, posso ter dentro de um recorde. Tá? É um recurso. Seria uma boa prática, se tiver mais de 3 variáveis, ele não vai. Se elas forem relacionadas, sim. Se elas tiverem correlação entre uma e outra, sim. Seria um ótimo recurso para a gente poder utilizar. Tá? Bom, aqui nesse caso, a estrutura de um recorde, eu tenho o campo 1, campo 2 e campo 3. Eles têm, cada um deles, ó, o seu determinado tipo. O que é o tipo? Tipo date, tipo string, correto? Exemplo aqui, ó, employee ID number de 6, last name varchar 2 de 25 e job ID varchar 2 de 10. Esse cara aqui, ó, isso daqui é uma única variável que faz o quê? Guarda essas 3 representações para mim, ó. Isso daqui é muito parecido com quem? Em linguagem de programação. Com array, não é? Só que o array ele suporta mais de um tipo. Se você declara uma variável A, um array A, do tipo inteiro, o que acontece? Você só vai receber inteiro para todos os campos. Tá? É parecido, mas não é igual. Nesse caso aqui, o nosso record ele é mais poderoso. A gente determina o que a gente quer. Notação para um campo individual. CliRecord.nome. Atribuição para um valor ao recorde. CliRecord.nome, 2 pontos igual a João.silva. Depois que a gente declarou isso daqui, ó, por exemplo, como CliRecord que ele coloca aqui, não é? Ó? CliRecord.nome. A gente mostra o que tem dentro do quê? Do meu recorde campo nome. Para eu poder atribuir uma variável nele. CliRecord.nome, 2 pontos igual a o que eu quero atribuir. Ó. Isso daqui lembra alguma coisa de linguagem de programação para vocês? Sim. O quê? Classe. Na hora de você estar atribuindo os valores para os seus objetos, o que vai acontecer? Você coloca o nome do seu objeto, ponto, o nome do seu método, o nome do ponto da propriedade, não é? A mesma coisa. Só que agora a gente está fazendo dentro da onde? De banco de dados. Tá? É muito da hora isso daqui. Declara uma variável, o atributo rowType. A gente tinha visto %type, que a gente pega simplesmente o nome de um campo, de uma tabela. Agora o rowType declara uma variável de acordo com uma coleção de colunas de uma tabela ou uma view. Em vez de eu pegar um único, certo, campo lá da minha tabela, agora eu pego a minha tabela inteira com o rowType. Então a estrutura lá da employees, eu consigo pegar a estrutura dela inteira com o rowType. É muito da hora, muito bacana. Campos de um record tem que ter os mesmos nomes e tipos de colunas de uma tabela ou da view, logicamente, né? Campos do record eles têm que ser compatíveis aí, né? Set server output on, a gente já viu para que serve, para a gente começar a exibir, né, mensagens através do nosso console aqui do cliente. Declare type emp-rec is record. É desse jeito, então, ó, que a gente começa a fazer um recorde. Legal? Vamos fazer ele aqui, ó. Set server output on. Ctrl C aqui. Ctrl V aqui. O que ele está falando aqui, ó? Type. O nome do meu tipo aqui, ó. Ele é record. O que vai conter dentro desse record? Vsal, do tipo number de 8. Vminsal, do tipo number de 8, sendo default 1000. VHireDate. VHireDate. Recebendo o tipo
employees.hireDate%type. Ele está pegando um único tipo. E agora a cereja do bolo. v_emp1 que recebe employees%roletype. Esse v_emp1 recebe toda a estrutura que o employees tem como tabela. Então, esse v_emp1, ele tem last name, ele tem first name, ele tem hire date, ele tem ID, ele tem salary, tudo o que eu tenho dentro da employees, esse v_emp1 está tendo agora. Mas e aí? Oi? Mas... eu só tem que ter, eu só vou ter um employees, cara. Pode ter mais. Você pode ter várias. Você pode ter vários. Essa é que é a sacada. Vamos lá, ó. Meu rec é a minha variável aí, ó, meu registro do tipo emp_rec. A gente não declara a variável a do tipo integer, no caso do Oracle number, né, não vai ser. Esse cara aqui, ó, vê meu rec do tipo emp_rec. Quem é emp_rec? É justamente o type aqui, ó, que a gente acabou de declarar. Ó, essa variável aqui vai ter tudo isso. Isso daqui, então, é a minha estrutura. Isso daqui, então, entre aspas, é o meu objeto. Correto? Eu vou trabalhar agora com v_meu_rec, ponto alguma coisa para poder fazer as operações. Legal? Então, beleza. Vamos continuar com o código aqui, ó. Begin. Agora eu vou copiar e colar vários. Só para ter mais um só, né? Beleza. Bom, o que acontece aqui então, ó? Isso daqui foi declaração. Tá tudo aqui, ó, um declare, correto? Agora aqui, depois do begin, que realmente começa o meu código. Ó, v_meu_rec, que eu acabei de declarar, ponto vsal. Vsal é da onde mesmo? Ó, a estrutura aqui, vsal, é um tipo number de 8, certo? Recebe v_meu_rec.vmin mais 500. Quem é vmin aqui, ó? Vminsal. É o valor mínimo do salário aqui, ó. O default é quem mesmo? 1000. Ele está pegando o quê? E somando mais 500 aqui, caso ele não tenha nenhum valor definido para ele. Beleza, atribuiu. v_meu_rec.hireDate igual a sysdate. Esse hireDate aqui, ó, ele tem qual tipo? Quem é o hireDate? Ele tem o mesmo tipo do hireDate lá da employees. É muito provável que seja um date, então. Então ele vai pegar a data atual fazendo isso daqui, ó. Select asterisco, olha só que máximo que é isso daqui. Select asterisco, o que eu estou selecionando? Tudo. De qual tabela? Employees. E colocando aonde aqui, ó? v_emp1, que é um %roletype. O %roletype não tem a minha estrutura da minha tabela? Em vez de eu ficar declarando variável por variável, ID, hireDate, last name, first name, salary, meu, um por um, %roletype. Um cara só já faz tudo isso pra gente. Que banco de dados faz isso agora? Não, o SQL Server não trabalha com %type ou %roletype. Só, não adianta. Vocês vão encontrar isso daqui só no Oracle. Não vai adiantar. Oracle, nessa parte de programação PLSQL, meu, ele desbanca qualquer banco de dados. Não tem o que fazer. Tá? Por mais que eu ame o SQL Server, por mais que eu trabalhe todos os dias da minha vida, cara, no Oracle, nessa parte do PLSQL, desbanca qualquer banco.
É muito poderoso mesmo. Legal. O que você vai fazer então? Vai copiar, ó, onde, né, o seu employee ID, igual assim. Então ele vai copiar um registro que ele selecionou lá da tabela e colocou nessa variável aí, ó, vimp1, que você declarou. O que você vai fazer? Fazer a impressão do valor da sua variável. Ó, vmeuRec.vimp1.lastname. Ó aqui, ó. Se ele já pegou lá da tabela e colocou na variável, eu consigo exibir os valores que tem dentro da minha variável, do meu record. Agora, né, como eu estou exibindo, eu preciso transformar um toChar, ó. toChar, correto? Ele vai pegar e vai exibir com dbms output. Puta, muito 10, meu, muito da hora isso daqui. Vamos executar agora, né, ó. Kim, 17/5/17, 1.500. Da onde ele pegou? Desse recorde aqui, ó. Recorde 100. Se eu mudar esse recorde aqui, vai mudar os valores? Sim, é para mudar, né? Qual é um valor válido? Eu acho que é o 110, ó. O Employee ID 110. Então, mais uma vez, ó. Shen, 17/5/2017, que é o sysdate, na verdade, que a gente está exibindo. 1.500. 1.500 por que não está mudando? Porque eu estou exibindo esse cara aqui, ó, VSAL. Eu não estou exibindo o salário que ele capturou lá da tabela Employees. Quem é esse VSAL? É esse VREC mensal mais 500. Que por padrão, se eu não digito nada, ele tem um valor de 1.000. Somado mais 500 dá os 1.500 que ele está exibindo. Da hora, né? Cara, muito 10. Você economiza muito código com hora. Tá? Aí você começa a dar um pouco mais de valor pelo preço que você paga nele. Tá? Porque a programabilidade dele é muito boa. Ele te dá muito, mas muito retorno rápido em programação. Lógico, precisa estudar, né? Não precisa estudar, não adianta nada. Você vai fazer o jeito básico, declarando variável lá, certo? Mas se você estudando ele certinho, ele te dá muita produtividade. Tá? Mas muita mesmo. Legal. Isso daí é um ótimo recurso de Oracle. Tá? Eu, pelo menos, gosto muito. Tudo bem aí, pessoal? Perguntas? Dúvidas? A gente consegue fazer com percentual type qualquer tipo de estrutura de tabela. Tá? A gente consegue fazer com percentual type, o que ele fala aqui, ó, não só tabelas, né? Vamos até voltar um pouco, porque eu acho que compensa. Ó, campos de um record tem que ser mesmo os nomes de tipos de colunas de uma tabela ou view. O percentual type declara uma variável de acordo com uma coleção de colunas de uma tabela ou uma view. Tá? Eu não posso na minha view ter vários joins. Se eu tenho vários joins em uma view, o meu percentual type pode pegar o quê? Justamente as características desses vários joins. Então, se eu quero às vezes fazer uma tabela temporária de uma estrutura de uma view, eu consigo fazer com isso daí. Já que a view justamente permite eu fazer vários joins, eu consigo fazer um percentual type em cima disso. Não de uma tabela, basicamente, somente de uma tabela. Tá? Então, é um recurso muito poderoso, mas muito mesmo. Tá? Em outras linguagens de programação, raramente vocês vão ver esse recurso. Aliás, se tiver, vocês me avisem, porque até hoje eu não vi nada parecido com isso daí. Tá? É um recurso muito poderoso mesmo. Tudo bem aí, pessoal? Então, isso daqui é a diferença entre o percent type e o percent row type. Tá? Bom, existe aí
no Oracle ou em qualquer banco de dados, né? O que a gente chama de objeto cursor. Toda instrução SQL que é executada no servidor Oracle é associada a um cursor individual. Cursor implícito é declarado e gerenciado pelo PLSQL. Cursor explícito é declarado e gerenciado pelo programador. Toda vez que a gente faz algum comando, então, SQL, existe o tal dos cursores para justamente fazer o apontamento dos nossos dados, para se fazer a busca. Todo banco de dados, toda instrução é baseado em cursor. O cursor seria o quê? Um ponteiro, justamente para estar apontando aonde? Para as nossas linhas, que a gente pega e vai lá e faz o quê? Copia, mostra, seleciona. Correto? Então, vamos supor, quando a gente tem uma select dentro da nossa tabela, select, asterisco, from employees, from employees, né? Where employee ID igual a 100. Para ele executar esse select, existe um apontador que vai lá e busca esse dado para você. Ele traz lá, certo? Do seu disco rígido para a memória. Ele faz isso através do quê? Através de um cursor. Tá? Existe o cursor implícito e o explícito. No caso do select, o próprio banco de dados ele vai lá e faz para você sozinho, sem você declarar nada. Isso é o que a gente chama de implícito. O próprio PLSQL ele vai lá e manipula. Agora, você pode ir lá e declarar um cursor também. Né? Quando você vai lá e declara, é cargo seu ou do programador a manipular ele corretamente. Tá? Cursor ele pode ser muito bom ou muito ruim. Depende muito de quem está utilizando. Se você sabe utilizar ele bem, você ganha muita velocidade com ele. Tá? Se você não sabe utilizar ou utiliza ele mal, você vai realmente fazer com que seu banco de dados perca performance. Tá? Quando se tem um cursor explícito, ou seja, você vai lá e vai declarar agora, você quer manipular esse cursor. Existem algumas faixas, não é faixas, alguns passos para que esse cursor viva, vamos dizer assim. Então, o cursor ele tem um limite de tempo, ele tem um tempo de vida, tá? E esse tempo de vida é dividido em alguns pedaços aqui. Primeiro, eu tenho que ter a declaração realmente do meu cursor, como se fosse uma variável que a gente tem. A gente tem que falar para o banco de dados que aquele cursor vai existir com tal nome. Existe um cara que se chama o quê? A abertura de um cursor. A abertura de um cursor, ele está pronto para poder estar recebendo dados dentro dele. Existe um tal de fetch. O que é o fetch? Ele faz o carregamento, certo, dos dados correntes nas variáveis. Então, o meu cursor, naquele momento, ele vai estar fazendo o quê? O carregamento dos valores, da onde ele está apontado para uma determinada variável. Isso é o fetch, é essa ação de ele fazer o carregamento. Ele vai fazer um teste. Olha, tá vazio? Empty. Né? Se estiver vazio, ele vai dar um close, ou seja, o que eles chamam de release. Tá? Ou ele vai perguntar, tá vazio? Não. O que ele vai fazer? Vai carregar o próximo registro corrente para mais variáveis. Quando você utiliza cursor, o SQL é muito provável que você não consiga manipular todo o dado possível. Vamos supor, por exemplo, que você tenha lá uma tabela sem primary key. Correto? Essa tabela sem primary key não tem nada que faça a identificação de linha a linha, que elas são diferentes. Correto? Na sua select não tem como você falar, olha, eu quero tal registro e não quero esse outro, sendo que eles têm exatamente os mesmos dados. Isso daí na select você não consegue fazer, você não tem como fazer essa distinção. Correto? Quando eu tenho que trabalhar com mais distinção de dados, é aí que a gente utiliza os cursores, então, para a gente
ser mais seletivo na nossa busca ou no nosso processamento. Tá? Vamos supor ainda que eu queira, tendo um outro exemplo, né? Vamos supor ainda que eu tenha que fazer um log em arquivo texto de todos os registros inseridos naquele momento. Então eu tenho lá um programa de importação de dados, correto? Aparece um arquivo lá de clientes em TXT, eu tenho que fazer a importação de dados para dentro da tabela, tá? Obviamente, daria para a gente fazer um select lá do nosso arquivo, né? Fazer um apontamento, fazer com que uma tabela apontasse para aquele arquivo TXT e virasse uma tabela e daria um insert into select. Daria para a gente fazer isso, mas a gente precisa fazer um log disso, fazer com que seja registrado em outro lugar quais foram os registros inseridos. Eu tenho que fazer essa manipulação linha a linha, certo? Dessa minha importação. Se eu tenho que fazer a manipulação linha a linha, eu tenho que utilizar o quê? Cursor explícito. Tá? Senão não tem jeito de eu pegar e conseguir fazer esse log tão facilmente. Tá? Então, ó, aqui, né, na parte do cursor explícito. O cursor, ele dá um exemplo como se fosse uma caixinha ali mesmo. Tá? Open cursor. Então, abra a caixa ali, ó. Ele está apontando para o primeiro registro de todos ali, ó. Vocês estão vendo dentro da caixinha? O ponteiro do cursor. A partir do momento que ele deu fetch, o que ele está fazendo? Ele está copiando aquele dado que o cursor está apontado para alguma variável. E vai fazendo isso até acabar com todos os registros dentro do seu cursor. O seu cursor, ele não é um conjunto aqui de registros, ó. Então, o cursor ele vai fazendo o quê? Lendo linha a linha todos os registros que estão dentro dele. Correto? E ele vai perguntar, olha, acabou? Não tenho mais nenhuma linha a ser percorrida? Não. Ele vai fazer o quê? Dá um close aqui, ó. Close cursor. Ele fecha esse cara. Isso é o funcionamento, o como ele vai trabalhar, tá? Obviamente, a gente vai ver em código. Sim. Eu trabalhei em um lugar que a gente usava o cursor para ler arquivos Excel. Sim. Eu uso arquivos Excel. Uhum. Só que eu não consigo ver o porquê usar o cursor. Eu não consigo entender o porquê usar o cursor. Vamos supor que você tenha que fazer, por exemplo, uma pré-seleção de registros aleatórios dentro do seu select. Você selecionou lá um cliente, correto? Beleza. Que seja todo masculinos da cidade de Jundiaí. E retornou 10 mil registros. Você tem que retornar 5 desses 1000 clientes aleatoriamente. Como você faria numa select? Depois de você ter filtrado já isso daí. Não tem o top 5 lá que você pega assim? O top 5 não vai ser aleatório, você vai pegar os 5 primeiros. Não. Mas isso é uma situação difícil. É uma possibilidade, não. Estatística, se você trabalha com programa de BI, com sistemas de BI, cara, você vai ter que fazer isso daí. Ele não vai pegar em sequência para você. No nosso mundo relacional, pode ser um pouco distante, mas no mundo estatístico, cara, existe. Vai existir muito isso daí. Então, você tem que trabalhar com cursor, certo? Outro passo. Vamos supor que cada linha do seu Excel, você quisesse registrar ele, certo? O tempo daquela linha sendo inserida. Como você faria isso? Com o que você usa a importação do Excel? Com qual comando que você usa para fazer a importação do arquivo do Excel para uma tabela? Nossa, eu não lembro. Eu acho que antes O BCP vocês usam ou não? não lembro. Não? Porque agora a gente vai não viver. Tá. Mas em São Paulo, a gente já abriu um tipo. Nossa, depois eu pego dele. Assim, você consegue fazer a importação por vários jeitos. Só que vamos supor que você queira registrar linha a linha a hora que você está fazendo a inserção. Certo? Para se registrar linha a linha, cara, você vai ter que pegar e manipular com o cursor. É o único jeito de você pegar e percorrer linha por linha e fazer o seu insert. Caso ao contrário, todos os outros registros vão fazer por meio de massa. Ele vai pegar lá 100 mil registros e vai colocar dentro do seu banco.
Falhou um cara daquele, que seja, o que ele vai fazer? Ele vai fazer provavelmente um rollback dessas 100 mil, porque ele não conseguiu fazer a inserção de uma. Com o cursor, vamos supor que chegou na 99.998, deu pau naquela. Você tem chance de efetivar aquelas anteriores, fazendo o commit cada uma das linhas, ou dar o rollback de todas atrás, porque você não quer importar nada. Então, isso também é manipulação com cursor, que você está pegando e aplicando. Tá? Não tem jeito, quando você tem mais seletividade, você tem que trabalhar com o cursor. Tá? Logicamente, a recomendação é utilize o menos possível, porque geralmente as pessoas não sabem utilizar. Certo? Ele, mal aplicado, detona o seu banco de dados. Vai lá para baixa performance. Mas se você sabe pegar, abrir, fazer com que ele fique enxuto, trabalhar ele e depois fechar, cara, não tem por que não utilizar. É um recurso muito bom. Né? Eu utilizo, por exemplo, o cursor justamente para se fazer log. Vamos supor que eu tenho o quê? A minha aplicação, eu tenho 3 bancos de dados. Desses 3 bancos de dados, eu tenho que ficar replicando dados de cliente, dados de fornecedor, certo? Dados de produto. Um banco é o principal. Os outros bancos ficam fazendo o quê? Recebendo, toda vez que tem atualização, de 5 em 5 minutos rodando. Só que eu preciso saber se realmente esse dado foi importado. Então, o que eu faço? Gravo no arquivo texto, por cursor, utilizando o cursor, cada um dos produtos que está sendo o quê? Gravado ou atualizado. Justamente por quê? Porque às vezes a importação ela pode dar falha. Os bancos de dados eles estão o quê? Em servidores diferentes. Se eu tenho falha de rede, por exemplo, os bancos vão continuar rodando. Mas nesse momento da falha de rede, eles não vão estar fazendo o quê? Replicando ou atualizando. Então, o único jeito de eu saber, né, o porquê deu errado a operação é através do log. Certo? Num lado, o log vai falar, olha, mandei. No outro lado, ele vai falar o quê? Não recebi nada. Então, aí eu sei que tem alguma falha. Se eu não tivesse nada de recurso, cara, eu ia ficar voando. Eu não saberia o porquê que não replicou. Tá? Isso é linha a linha a gente faz. Porque a minha empresa ela exige isso. Tá? Se não exigisse, tranquilo. Poderia fazer uma inserção em massa, atualização em massa e acabou. Correto? Isso. Eu uso o cursor. Bom, não incluir into na declaração do cursor, pois o carregamento dos valores será feito após o fetch. O into, pessoal, é justamente o quê? Para a gente pegar e fazer o carregamento dos valores, mas o fetch já faz isso. Caso queira que seja processado uma determinada sequência, utilize o order by. Geralmente, o order by é um cara bom de se utilizar, justamente para você ter uma sequência a ser processada. Um cursor pode suportar selects com joins. Então, eu posso fazer vários joins, certo? Que esse cursor vai poder ser suportado também. Ele vai assumir aqueles valores do meu fetch. Nesse caso aqui, ó, que a gente vai fazer, declarar o cursor. Acho que vai dar bastante coisa aqui. Ó. Set server output on, declare cursor, sempre cursor. Esse cursor, sempre cursor, é a declaração dele, é o nome do meu cursor. Tá? Is. O que esse is está fazendo? Bom, o meu cursor ele vai precisar me trazer alguns resultados de select. Select employee ID, last name. From employees, where department igual a 30. Se eu estou fazendo um departamento igual a 30, ele não é minha chave da employee, vocês concordam? Eu posso ter quantos registros aqui? Dentro desse select? Um só? Lembrem-se que o employees é a minha tabela de empregados. Departamento igual a 30 é só o departamento. Ela não é a chave da minha tabela. Eu posso ter quantos registros? Vários. Né? Posso ter 1, pode ser 10, pode ter 50. Legal. O que eu tiver dentro daqui, ó, desse select, é realmente o que eu tenho alimentado o meu cursor.
Se eu tenho 10 registros que essa select me trouxe, eu tenho 10 registros que esse cursor vai percorrer. Correto? Legal. Agora, o que a gente está fazendo aqui, ó? VEMP_NO e VLName são variáveis do tipo %type. Employees, employee ID %type e employees last name %type. Beleza, ele está pegando o quê? Justamente os tipos das variáveis dos campos employee ID e last name, lá da tabela employees. Até aqui tranquilo. Ó, agora a codificação. Open cursor. Open cursor, a gente está fazendo o quê? Abrindo o cursor, fazendo já apontamento para quem? Para o primeiro registro, lá de cima do cursor. Fetch, CEMP cursor. O CEMP cursor é justamente quem? O cara que a gente declarou aqui, ó. CEMP cursor do tipo cursor. Tá? Fetch, CEMP cursor into VEMP_NAME, VEMP_NO e VLastName. Agora, o que está vindo para essas variáveis aqui? A primeira linha, ó, aqui eu não tenho no meu select 2 campos, certo? Se eu tenho 2 campos sendo trazidos pelo meu select, eu tenho que ter 2 campos aqui no meu int. Se eu tiver 10 colunas trazidas pelo meu select, eu tenho que ter 10 variáveis. Eu não posso ter essa incompatibilidade. Tá? E, obviamente, elas precisam ter do mesmo tipo. Agora aqui, ó, enquanto está no fetch ainda, dbms output putline, vemp_NO, que seria o quê? O valor da minha variável, que o meu cursor colocou aqui dentro, ó. E o outro VLastName, que o meu cursor colocou aqui dentro. Ó. Correto? Então, desse jeito, a gente consegue percorrer. Ele vai fazer mais uma pergunta. Acabou? Não, não acabou. Vai para o próximo. Só que aqui, nesse caso, ele não vai fazer próximo nenhum. Por quê? Porque você não fez nenhum programa de laço. Mesmo que ele tenha o quê? Mais um registro. Vamos ver aqui, ó. Olha quantos registros ele trouxe. Trouxe 6. Correto? No meu select. Esses 6 registros vão estar dentro da onde? Dentro de um cursor. Qual cursor? CEMP cursor aqui, ó. Beleza? Ele vai percorrer? Vai. Na hora de eu dar um open, ele vai para esse primeiro cara aqui, ó. Deu um open, ele apontou para esse primeiro carinha aqui, ó. Certo? Na hora de ele dar o fetch, ele pegou o employee ID que está dentro lá do meu cursor e jogou para onde? VEMP_NO. Na hora que eu dei o fetch, mais uma vez, ele vai pegar o last name e jogou para onde? VLastName. Na verdade é o contrário, né? Pega daqui e joga para lá. Pega daqui e joga para cá e pega daqui e joga para cá. Depois que eu tenho as minhas variáveis já preenchidas, eu estou fazendo o quê? Dando um dbms output. Tá? Atenção! Apesar que o cursor, né, só está mostrando um, a gente não fez uns tratamentos legais nele, não. Ó, RAF 114. Correto? O que tem no meu cursor aqui, ó? RAF 114. Ó. O primeiro cara de todos. Rafael V, né, no caso. Rafael V. Entendidos aí? Ah, mas no meu cursor não tinha mais registros aqui? Por que que ele não mostrou? Você não está fazendo um for. A gente não está fazendo nada que faça mostrar vários registros. É por isso, somente por isso. Entendidos aí, pessoal? Sim. Beleza. Isso é a manipulação de cursor. Tá? Dá pra gente, obviamente, fazer com que esse cursor exiba todo mundo
Olha esse cara aqui, ó, loop. O loop, ele justamente faz o quê? Faz com que a gente consiga repetir um determinado trecho de código. Quem é que está fazendo agora o fetch, ó, várias vezes? Justamente para se pegar o ponteiro várias vezes. O primeiro apontamento, na verdade, que ele faz, né? Tudo bem? Bom, depois ele está fazendo o quê? Um close ali. O que faz o close mesmo? Fecha o seu cursor. E isso é muito importante. Tá? Então, ó, nesse segundo exemplo aqui, a gente tem basicamente o mesmo select. Só que a gente viu que select retorna vários registros. A gente tem um cursor. Agora aqui, ó, abrimos o cursor. Existe um loop aqui, ó, daqui até aqui, ó, justamente para ele poder fazer o quê? Imprimir várias vezes. Existe um cara aqui, ó, existe o em se emp cursor %not found. O not found é justamente para quê? Para ele sair do laço. Certo? O not found quer dizer, olha, não tem mais nada de registro. Então, ele vai abandonar o laço quando não encontrar nada no meu cursor. O %found, not found, é como se fosse uma propriedade desse cursor. É ele que vai apontar se o seu cursor acabou ou não. Acabou, vai dar um exit desse laço. Ó. Exit o em se emp cursor %not found. Agora, dessa forma, acabando o laço, a gente dá um close aqui, ó. Close cursor. Qual que é a letra que eu vou deixar? Você está ocupando espaço em memória. Mas, tipo assim, acabou a sessão, acabou ele? Acabou a sessão, acabou ele. Enquanto você estiver na sessão e ele estiver aberto, já era, você está ocupando espaço. Você está com um cursor preso do seu banco de dados. E o seu banco de dados ele tem um limite, vamos dizer assim, para trabalhar. Tá? Então, sempre recomendado, fecha. Tá? A mesma coisa quando é que assim, o .NET e o Java eles não são exemplos, né? Mas se você esquecer, tem o Collection Garbage que vai lá e limpa para você, né? Ele é muito bonzinho o Java. No Oracle não tem, se você esquecer já era, vai ficar lá até a sessão acabar. Tá? Mas seria mais ou menos essa noção, né? Enquanto você não vai lá e dá fecha lá tira ele da memória, o seu objeto, ele vai ficar lá como sujeira. Nesse caso aqui, ó, o cursor, ele pegou e fez o quê? Né, ó, ele fez com que seja impresso cada uma das linhas que estavam dentro dele. Correto? Dessa forma aqui, eu poderia, por exemplo, escrever isso daqui em arquivo texto. Poderia estar mandando mensagem para um outro servidor, poderia estar fazendo qualquer manipulação que fosse linha a linha. Beleza aí, pessoal? Então, isso daqui basicamente foi a nossa manipulação de cursores. Aliás, a gente vai ter mais coisas aí. Depois do intervalo, então, a gente continua vendo isso daqui. Tudo bem? Vamos fazer o intervalo e depois continuamos a partir daqui, ó.